Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para passar um conteúdo adicional para vocês de banco de dados, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre triggers e storage procedures. Esses dois recursos de banco de dados que acabam sendo bastante úteis no nosso dia a dia ali, para executar tarefas automáticas, enfim, pra diversas funcionalidades que a gente pode ter dentro do nosso banco de dados, tá? Eu vou dividir em duas para ficar mais fácil. Vou trabalhar primeiro com a parte das triggers, tá? E depois a gente vai com a parte de procedures, desenvolvendo alguma coisa em cima do nosso banco de dados de exemplo aí. Tudo bem? Bom, o que são as triggers? A ideia das triggers é quando a gente tem ou a gente precisa executar ações automatizadas baseados em eventos da nossa tabela no banco de dados. Tá bom? Então, o que que acontece? A gente pode trabalhar, por exemplo, com um search, update e delete. Tá? Esses são chamados eventos da minha tabela, quer dizer, fazem alterações dentro do nosso banco de dados. Tá? Então, neste caso, o que que a gente pode fazer? Baseado no determinada ação, a gente pode criar uma trigger para executar uma função automática. A gente usa isso muito, por exemplo, em logs, né? Em registros de acontecidos do banco de dados, para ter um histórico das operações que foram executadas ali dentro da nossa tabela. Tá? A estrutura para a criação de uma trigger, por exemplo, é muito simples, é bem tranquila de fazer, às vezes até acaba sendo mais fácil do que a própria tabela mesmo. Tá? Como que a gente monta uma trigger? É desse jeitinho aqui que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Então eu uso ali o comando create trigger, o nome da trigger que eu vou executar, na tabela que eu quero, e aqui eu tenho essas duas opções aqui, tá? Eu posso executar depois do evento ou ao invés do evento. Quer dizer, eu posso substituir aquele evento do meu banco de dados por uma outra determinada ação. E ter uma resposta ali para o meu... devolver uma resposta para a minha aplicação, por exemplo. Né? Então, aqui, quando a gente fala aqui o evento, eu estou falando justamente da ação que eu estou executando dentro do meu banco de dados. Tá? Então, create trigger, o nome da trigger. Tá? A gente sempre tem que dar um nome para as funções que a gente vai executar. Na tabela que eu quero utilizar, na tabela que eu quero criar essa trigger, lembrando que as triggers elas sempre são criadas a níveis de tabela e não a nível do banco propriamente dito, tá bom? Se eu vou executá-la depois da ação ou ao invés da ação, no caso, a ação que eu estou informando é o evento, insert, update, delete, como begin e end. Dentro do begin e end é como se fosse o abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, fazendo uma relação ali com algumas linguagens de programação de aplicação. E dentro desse begin e end, dentro desse bloco de comandos, eu posso fazer a lógica que eu precisar. Tá? Então, eu faço todo o script do meu banco ali que eu quero que ele execute naquela trigger, seja depois de uma ação, ou seja, ao invés de uma determinada ação. Lembrando, novamente, ação são os eventos, tá bom? Como que funcionaria, por exemplo? Um exemplo simples que a gente pode trazer é essa ideia de auditoria de inserções de dados da minha tabela. Tá? Bem simplesinha, bem prática, bem tranquila da gente fazer. É óbvio que aqui nós estamos usando a fins didáticos, a gente pode transformar isso aqui numa trigger bem mais complexa, com muito mais informações para níveis de auditoria, por exemplo, pegando lá da aplicação, qual é o usuário que está executando aquela ação dentro do banco de dados, por exemplo. Enfim, a gente tem N possibilidades, né? Mas aqui, bem simplesinho. E só para a gente entender a estrutura lá. Então, ó, create trigger, TRG, auditar inserção, que a ideia, o TRG é um prefixo que é comum a gente utilizar no banco de dados, tá? O TRG já define que é uma trigger, né? A SP, por exemplo, que é a Story Procedure, que nós vamos falar na próxima aula. Então, são algumas siglas, né? Algumas notações que a gente, batendo o olho, a gente sabe diferenciar o que está executando. Por exemplo, a função FN, o pessoal usa bastante, mas isso aqui é optativo, tá? Normalmente a gente coloca, né, se for de acordo no time de banco de dados, etc.,
a gente entra, né, nesse sentido da padronização da nomenclatura, tá? Mas se não, se for para fins de estudo, etc., não tem necessidade. Não é isso que vai mudar a execução ou não da trigger ali, tá bom? Então, na tabela clientes, que é uma tabela que nós vamos ter no nosso banco de dados, depois de inserir. Então, ele vai inserir o registro na minha tabela e automaticamente depois vai executar exatamente isso aqui, ó, o que está entre o begin e o end. Eu vou inserir na minha tabela log auditoria, tá? Uma mensagem junto com a data e hora, selecionando aqui, ó, novo cliente inserido, que vem lá da tabela cliente, né? Concatenando aqui com o nome e o get dated from inserted. Inserted a gente já sabe que é aquela tabelinha que ele gera no banco de dados temporariamente, onde a gente consegue buscar as informações do última inserção executada numa tabela, tá? E aí, por fim, ele finaliza a trilha. Então, quer dizer, toda vez que eu inserir um cliente novo na minha tabela de clientes, ele vai executar essa trigger de forma automática. A trigger, traduzindo ao pé da letra, é realmente um gatilho. Então, ele vai ser sempre executado após ou ao invés do evento que a gente programou. Tá? No caso nosso aqui, o exemplo é o inserted. O inserted não, perdão, o insert. Tá? Vamos executar aqui para a gente fazer o teste para vocês visualizarem isso acontecendo de forma mais prática, tá bom? Eu já tenho aqui, então, a minha conexão com o banco de dados. Tá? Eu vou usar um banco de dados que eu uso para testes. Para a gente entender, eu vou explicar o script e a gente vai executando ali conforme as necessidades. Nós vamos criar um banco de dados chamado LojaDB, vou criar a tabela de clientes, cliente ID, vou criar com cliente ID, nome e e-mail, vou criar uma tabela de produtos com produto ID, nome e preço, uma tabela de pedidos e uma tabela de itens pedidos para fazer o relacionamento. Tá? Depois aqui eu já vou inserir aqui 2 clientes e vou inserir 3 produtos aqui. E já fazer os relacionamentos necessários aqui para que eu consiga trabalhar com o banco de dados, tá? Então, para a gente executar esse cara, é o Alt X, ele vai executar tudo que for preciso, fez as queries todas aqui, então, refresh. Ah, tá aqui, ó. Beleza, loja DB, foi criado loja DB, e tenho aqui clientes, itens pedidos, pedidos e produtos. Bom, lembrando que nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar a procedure e para toda vez que depois da inserção seja registrado um log de que foi inserido o cliente dentro da tabela clientes ali. Ok? Então vamos lá. Vou até seguir o mesmo script aqui. Então o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou criar minha tabela de auditoria. Então, create log auditoria, para ficar mais interessante. Auditoria. Fazendo os seguintes campos aqui. Eu vou usar uma mensagem do tipo nvarchar. Vou colocar max aqui só para saber que é a fins didáticos, tá? Not new. E aqui eu vou inserir uma outra coluna como data hora, do tipo datetime, not null também. Tá bom? Simples de tudo, uma tabelinha muito tranquila de ser criado. Vamos executar ela aqui. Beleza, a minha tabela foi criada ali. Vamos só dar um atualizar. Os logs auditorias com a coluna mensagem e data e hora. Poderia ter posto o D, poderia ter posto algumas coisas aqui, mas não é a ideia, tá? Mas para a gente focar no sentido da trigger mesmo. E agora nós vamos criar a nossa trigger, tá? Create trigger, vou usar a nomenclatura, log auditoria insere usuário, insere cliente, na verdade, tá? Onde, na minha tabela cliente, lembrando então que eu crio a minha trigger sempre a nível das tabelas que eu quero executar as triggers, tá? E não a nível de banco de dados, certo? Então, na tabela cliente, como? Aí nós vamos começar aqui o nosso begin,
a IDE já traz um end para a gente. E eu vou colocar um comando simples, aquele que estava no slide lá. Insert, int, log, auditoria, a mensagem que eu quero e a data no campo data hora. O quê? Eu vou inserir, fazendo aqui, ó, um select, novo, novo cliente cadastrado, somando aqui com o nome, que vai fazer parte do meu select, então ele vai selecionar o nome, e vou colocar aqui um get date time, aliás, perdão, um get date from inserted. Inserted. O que eu estou executando aqui então? Eu vou inserir dentro da minha tabela log auditoria uma mensagem que é esta aqui, novo cliente cadastrado concatenado com o nome do cliente que eu inseri, e a data e hora, pegando a data atual from inserted, da tabela inserida. Tá? Vamos cadastrar essa trigger aqui. Eu não vou executar ela, porque ela é executada de forma automática. Eu vou cadastrar ela. Na verdade, eu vou programar ela. Eu vou executar a programação. Né? O que ficou faltando aqui? Depois do insert. Ficou faltando aqui, olha, deu um erro aqui, ó, incorrect syntax near S. Então, create trigger, nome dela, na tabela clientes, depois de inserir como. Aí sim, agora sim, beleza, nossa trigger foi criada. Então, eu vou insert int clientes, nome, e-mail, values, vou colocar aqui Felipe e o e-mail @a.com.br, por exemplo. E vou executar esse cara aqui. Vou executar só o insert, tá bom? Só o insert, nada além disso. Inserir uma linha atualizada. Vou ver lá se ele inseriu mesmo, ó, 3felipe@a.com, e vamos ver o que aconteceu na nossa tabela log auditoria. Quer dizer, eu não executei nada a não ser o insert. Bom, e aí ele trouxe aqui para mim, na tabela auditoria, o novo cliente cadastrado, Felipe, com a data e hora que eu fiz essa inserção. Tá? Lembrando que eu não executei nada referente a isso aqui. Quem executou para mim foi justamente a minha trigger aqui, onde eu tenho a minha programação do que eu quero fazer.